Olá, Berianos! Neste vídeo nós exploraremos as raízes da ignorância e da má interpretação, abordando como a ignorância atrapalha nos conflitos interpessoais. Esta é a parte 10. No vídeo anterior nós entendemos o que é ser um hipócrita, e vimos que nem sempre conseguimos ter a coerência com o que ensinamos e praticamos. A má interpretação e a ignorância se manifestam também nos conflitos interpessoais de indivíduos. Pense em um indivíduo que inicia uma campanha difamatória. Parece haver uma tendência de pensamento que se manifesta da seguinte maneira: se eu tenho uma disputa ou nutro ressentimentos em relação a alguém, desejo que todos estejam do meu lado, inclusive os amigos desse indivíduo. No entanto, o indivíduo está instigando o ambiente de conflito, buscando que outros adotem a mesma perspectiva negativa de conflito que ele possui em relação ao outro. É como se o mundo girasse em torno dele, né? Daí as pessoas manipuladas vão revidar algo que nem conhecem, ou que não foram com elas, ou que acham que é, quando não é. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 10, versículo 18, fala assim: "Que tem o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato." O dicionário Dício define a palavra insensato como que parece não estar em seu juízo perfeito, louco, que não possui bom senso, contrário à razão, sujeito insensato. E esses indivíduos aparentam carecer de maturidade emocional para manejar conflitos interpessoais, buscando contudo proteção e apoio de terceiros. Em muitas ocasiões, mobilizam grupos para retaliar conflitos alheios. Aqueles que engajam nesse comportamento demonstram uma psique perturbada, difamando e buscando ativamente prejudicar a vida de outros. Às vezes as pessoas acabam ferindo o outro para poder curar seus próprios problemas internos. Tais indivíduos se enquadram na categoria de injuriadores, conforme definido pela Bíblia, normalizando a prática da calúnia no âmbito social. Esse fenômeno é observado em certos contextos até mesmo da própria igreja, onde, em vez de cultivar o perdão, alguns optam por manifestar publicamente suas animosidades contra outros membros da congregação. E a Bíblia diz, Provérbios capítulo 26, versículo 26, "Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público." Então esse versículo trata da inevitabilidade da verdade vindo à tona, mesmo que tentem esconder suas más intenções. Mesmo que alguém tente disfarçar seu ódio ou maldade com palavras ou ações aparentemente boas, eventualmente suas verdadeiras motivações serão reveladas, especialmente diante da comunidade ou congregação. Isso ressalta a importância da sinceridade nas interações humanas, pois a verdade sempre prevalecerá, independentemente de tentativas de mascarar a realidade. Veja o que diz outro texto, Provérbios capítulo 16, versículo 28. Fala assim, "O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos." Então essa dinâmica é responsável pelo fim de muitas grandes amizades. Além disso, é preocupante o fato de que algumas pessoas de dentro da igreja se envolvam nesse comportamento, demonstrando uma discrepância entre o conhecimento adquirido e a sua aplicação prática. Veja o que diz, Provérbios capítulo 17, versículo 4. Assim, "O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora." Então aqueles que se tornam coniventes com discursos difamatórios demonstram uma propensão a adotar ou já ter adotado comportamentos similares. Os ímpios procuram alguém que já é corrompido para, por assim dizer, queimar os outros. No entanto, é razoável concordar que verdadeiros amigos não serão influenciados por campanhas difamatórias, pois possuem um conhecimento genuíno da pessoa em questão. Esse pessoal que difama por trás, pelas costas, não tem coragem de te difamar na sua frente, porque eles querem dar um jeito de te difamar sem que você recupere a sua boa reputação, de modo covarde, sem ter a chance de se defender e de se retratar. Então, se você não souber, sempre ficará com a sua reputação que não lhe pertence, porque sabem que se fizer com a pessoa escutando, podem ser refutados. Eles tornam a sua parte ruim evidente para que a sua parte boa não prospere. E isso é diabólico. Por quê? Porque todo mundo tem erros e acertos. E porque a parte ruim de alguém tem que ficar em evidência? Então só o diabo quer isso, Porque assim o indivíduo fica parecido com ele.
Então, se algo é mesmo verdade, tem que expor os fatos com todos os detalhes. Mas muitas vezes isso não é feito, porque sabe que se mostrar todos os fatos, vão ver que não é bem assim como dizem. Então mostram só alguns e ignoram o resto. Então alguns acabam criando factoides, né? Mas o que é factoide? Factoides são informações falsas ou não comprovadas que são aceitas como verdadeiras em consequência de sua repetida divulgação como verdadeira, embora seja falsa ou não comprovada. É como se diz, né? Repita muitas vezes uma mentira e ela se tornará verdade. Só que embora isso acabe de fato acontecendo, esse pensamento é falso. É um factoide. Se você repetir uma mentira, ela não vai se tornar verdadeira. Bom, e o que você pensa de alguém que fala pelas costas? As pessoas usam um anonimato para fazer merda, né? Covardia não é só bater em mulher, mas sempre que negar a defesa e atacar quem não pode se defender. E é exatamente isso que é difamar às escondidas, né? Você difama alguém, mancha a reputação da pessoa sem que ela saiba. E eu sei que tem gente que faz isso. Por exemplo, comigo mesmo tem, né? Gente que mobiliza grupos contra mim. Só que eu não me apresso assim para me justificar, porque a verdade é que eu não devo explicações para essas pessoas. Aqueles que buscam fazer acusações devem fundamentá-las em fatos comprovados, pois a ausência destes transforma a alegação em mera suposição ou boato. Trabalhar com base em fatos é essencial para operar na esfera da verdade, evitando, consequentemente, a propagação da mentira. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então a carta de Paulo aos Efésios nos incentivou a falar a verdade uns com os outros. Por isso temos que nos basear no que é fato, o que é verdadeiro. Aqueles que não se baseiam em fatos, logo não trabalham com a verdade e consequentemente com a mentira. E se trabalham com a mentira, estão mentindo. Então é crucial restringir-se somente às críticas necessárias. Além disso, por que acusar alguém? Então essa atitude, em minha opinião, é extremamente medíocre, visto que nós deveríamos direcionar nossos esforços para manter a paz, em vez de buscar constantemente culpar os outros. Isso parece que falta paz no coração desses indivíduos. Já viu aquelas pessoas que quando acham um erro só vai ficar naquele erro? Né? Então, para quem só quer criticar, qualquer desculpa serve. E isso também mostra no que o indivíduo foca. Ele foca apenas nas coisas ruins, né? Até porque todo mundo faz coisas boas, né? Então, se o indivíduo foca só nas coisas ruins, é porque tem algum problema na mente, né? O cérebro não está produzindo a dopamina, sei lá, tem algum probleminha assim, transtorno, né? E perdoe a minha ignorância sobre isso, porque eu sou assim, né? Eu sou a favor de expor um erro quando ele é perpetuado, não quando é um erro isolado, porque aí fica claro que o que estamos expondo, né? E se estamos sendo honestos. Agora, aconteceu uma vez e já se expõe como sendo algo que muitas vezes nem nos diz respeito, né? Então aconteceu uma vez, foi um deslize, a pessoa errou, então já vamos expor, é a pior pessoa do mundo porque fez isso. Claro, às vezes é algo pequeno, né? Não tem nada a ver, a pessoa quer. Isso revela desonestidade de nossa parte quando fazemos isso. Podemos cometer deslizes, mas ser conhecidos pela prática que é o problema. Porque nos tornamos o que praticamos e de fato nós somos o que praticamos. Então, no quesito acusação, nós deveríamos adotar uma postura analítica diante de informações negativas relacionadas a alguém, avaliando cuidadosamente sua veracidade e considerando a possibilidade de que o propagador tem motivos ocultos para difamar a reputação do outro. Eu digo isso porque às vezes nenhuma evidência substancial é apresentada. Ao invés disso, as situações podem ser simplificadas para acusar alguém baseando-se em meias verdades, né? Inferindo que as intenções de outrem são maliciosas. Então existem indivíduos que simplesmente buscam criticar ou difamar a boa reputação de outros. E assim, eles agem com a covardia, com a qual explicamos. Claro que nem tudo o que pensamos é de fato um fato. Por exemplo, uma vez, há muito tempo, falaram o seguinte de mim, na minha presença. Cuidado, esse rapaz engana, você acha que ele é uma coisa, mas ele é outra. Aqui, no entanto, o cerne da questão reside na expectativa que o indivíduo criou em cima de mim, e não na minha conduta. Então não fui eu que saí anunciando que eu sou uma coisa e me apresentando de forma enganosa.
mas sim a pessoa que tinha um conceito e ao formar uma expectativa irrealista se decepciona ao confrontar a realidade. Então, o mentiroso é quem espalhou a mentira e não aquele que foi difamado com a mentira. Entendeu? Portanto, a percepção de engano muitas vezes deriva da projeção de uma verdade subjetiva sobre o outro sem checar os fatos, e não de uma intenção enganosa por parte deste último. É o indivíduo que engana a si mesmo, e não que ele tenha sido enganado por outros. Por vezes, a nossa vida torna-se de significância considerável para certos indivíduos, conforme implica Mateus capítulo 12, versículo 34, onde se afirma que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se alguém dedica tempo considerável falando sobre nós, é indicativo de que nós temos influência significativa sobre tais. Essa nossa relevância explica o interesse desses indivíduos em se intrometer em nossas vidas e atividades. Então esse pessoal gosta de cuidar da vida dos outros, né? Na verdade, eles não cuidam direito, né? Quando você precisa de alguma coisa, eles nunca estão lá para te dar, né? Eles querem ter o direito de opinar, mas não pagam um boleto para você, né? Se envolvem em problemas que não são deles. Claro que alguns te enchem o saco, por assim dizer, né? Porque eles gostam de você. Outros nunca fazem nada por você, mas te criticam. Então isso é algo pra gente pensar, né? Então às vezes esse pessoal intrometido são os mesmos que gastam energia atrapalhando quem quer fazer as coisas corretas. Quando se gasta energia em atrapalhar os outros, se deixa de gastar energia para fazer o que se deve fazer. Então o indivíduo não tem espiritualidade para fazer algo correto, então ele vai ficar atrapalhando quem quer fazer as coisas certas. O que também é cômico é que alguns usam termos para insultar ou acusar outros sem entenderem completamente o significado desses termos. Além disso, não conseguem apresentar provas que sustentem suas acusações, o que pode caracterizar crime. Tem coisas que pensam da gente que são muitas vezes delírios do próprio indivíduo. Às vezes as pessoas desejam tanto uma resposta sobre alguém que, na ausência dessa resposta, qualquer comportamento dessa pessoa pode ser interpretado como uma resposta a uma pergunta não relacionada ao comportamento observado. Então, esse é o princípio do delírio, né? Ter uma convicção forte, no entanto falsa e que distorce a realidade. Tudo bem que todos nós pensamos coisas, né? Mas seria imprudente nós ser dogmáticos quanto ao que deliramos. Tem gente que está tão enviesada em seus próprios pensamentos que acha que qualquer atitude do outro tem a ver com o problema que tem com essa pessoa. Então eu tenho um problema com essa pessoa, qualquer ação que eu tomo, o indivíduo acha que tem a ver com ele. Então o indivíduo vê as suas ações procurando uma resposta para algo que pensa de você e fará uma má interpretação dessas ações, que são totalmente desconexas com o que querem saber ou o problema que tem, e que não tem coragem de perguntar. Então hoje as pessoas, quando querem saber algo de alguém, procuram as suas redes sociais ou perguntam para alguém. Não conversam com a própria pessoa. Claro que nós fazemos isso de fato, né? Às vezes é mais confortável você ter uma informação sem ir atrás da informação, digamos assim, né? Só que isso é perigoso, né? Por quê? Porque nós não estamos obtendo as informações direto da fonte, mas sim com viés. Então alguém vai te falar, a rede social vai mostrar uma coisa, né? Nas redes sociais é uma coisa, na vida pessoal é outra, né? Então... No entanto, eu afirmo que nós não precisamos ficar nos justificando diante de todas essas críticas desses indivíduos, uma vez que tais não pagam nossas contas e nem prestamos contas a eles. E em alguns casos, vocês vão perceber que sempre surgirão novas acusações e zombarias. Então, para quem só quer criticar, qualquer coisa serve. Se justificar ou lutar contra, assemelha-se a participar de uma luta de Kung Fu com alguém armado com pistolas. Enquanto você mantém as regras e princípios do Kung Fu, o seu oponente não está sujeito a tais regras. Portanto, permitir que tais opiniões se manifestem pode possibilitar que o tempo, os fatos e a nossa conduta adequada evidenciem a falsidade de suas acusações. E mesmo que eventualmente cometamos de fato erros, ficará evidente no que o indivíduo está focado.
e que nos vigia, dedica tempo e esforço para identificar e expor os nossos erros para nos difamar, e não para nos ajudar a corrigir. E muitas vezes nem são erros de fato. São erros na cabeça de tais, né? Só pra pegar alguma coisa pra ficar falando, isso aqui é... Quando o indivíduo é incapaz de contestar o argumento apresentado, recorre a ataques pessoais com o objetivo de desacreditar o interlocutor e minar a sua reputação, a fim de comprometer a credibilidade de suas declarações. Esse comportamento reflete mais ou menos a seguinte linha de raciocínio. Então, se eu não consigo refutar os seus argumentos, já que estão corretos, minha estratégia é difamar a sua reputação. Com isso, eu evito que suas ideias ganhem credibilidade e que ninguém acredite nele, pois se tal for encarado como um hipócrita, se eu manchar a reputação dele, ou algo assim perante os demais, não perceberá sua credibilidade, e eu não precisarei refutar o argumento, já que não existe refutação. Entendeu? Esse fenômeno no ambiente do debate é denominado ad hominem, que é uma falácia argumentativa, no qual o autor do argumento é alvo de críticas, em vez do próprio argumento em questão. E nas questões interpessoais é a mesma coisa. Então, quando você fala uma verdade, as pessoas não conseguem refutar, elas falam, seu idiota, seu hipócrita, seu... Entendeu? Aí fica assim. Outra artimanha praticada é que quando alguém carece de informações atualizadas sobre o indivíduo, é comum que recorra a eventos passados para formar uma impressão. No entanto, o cerne da questão reside na necessidade de compreender a atualidade do indivíduo, visto que este estado presente que tem relevância divina. A má interpretação e a ignorância emergem quando se julga o indivíduo apenas com base em seu histórico passado, que não está sendo praticado atualmente, desconsiderando sua evolução e atual condição. Tais julgamentos, portanto, carecem de justiça e precisão, uma vez que não refletem o atual caráter do indivíduo, o que por consequência pode se consolidar um conceito falso sobre alguém. Então quem julga assim, se autocondena, pois também praticou coisas ruins no passado, e irá praticar no futuro, além de estar praticando no presente. Entendeu? Então isso é ignorância, por quê? Porque se está ignorando todo e focando apenas em uma parcela que foi praticada, e que muitas vezes não é mais praticada, vive de passado. A pessoa que gosta de museu, né? Além disso, é frequente que os críticos não experimentem as mesmas experiências pelas quais nós experienciamos, e nem acreditem no que nós acreditamos. Então, nesse contexto, surge a indagação. Se tais indivíduos não compartilham nem acreditam em nossos princípios morais, como podem pretender possuir consistência para criticar nossas ações quando cometemos erros ou adotamos comportamentos semelhantes aos deles? Tais indivíduos não nos ensinam a agir como eles agem. Então pode assim até parecer que não, mas algo que falta na sociedade é o senso crítico. Há momentos em que é necessário verificar algo por conta própria, para confirmar sua veracidade, em vez de aceitar cegamente tudo que é dito. Então quando você ouvir um rumor, pergunte-se: isso é verdade? Da onde o indivíduo tirou isso? Qual é a intenção da pessoa de contar isso? Isso é o que a pessoa acha ou é o que é? Será que o indivíduo consegue provar o que está falando? O que um indivíduo tem a ver com o que está falando? Quais são as provas de que estão falando a verdade? E se alguém fez alguma coisa errada, por que o que fez foi errado? Errado com base no quê? Porque se basear em achismos não é se basear na verdade. Não podemos ser dogmáticos quanto às nossas inferências. Eu já fiz uma série sobre fofoca e vocês podem assistir, é muito bom, tá? Eu vou deixar na descrição e no card aí também. E eu falo, se não saiu da boca do julgado, pode suspeitar, hein? Também é fácil opinar quando nós não estamos na situação. E o pessoal que fofoca muitas vezes só mostra um lado da história e ignora o outro lado. Na ignorância, né? Isso deixa os ouvintes a refém de apenas um lado. Então muitas vezes o indivíduo fala mal de alguém que nem tem contato. Ele não fala com aquela pessoa, mas fica falando mal dela, entendeu?
Então hoje o pessoal não quer mais pesquisar a veracidade de uma informação, porque é bem mais fácil acreditar, e se você fizer essas perguntas, você será o xarope que fica corrigindo os outros, que quer ser o puro, que quer ser o certinho, entendeu? Só que mesmo que você não faça essas perguntas para os outros, faça para si mesmo, e evite espalhar rumores infundados. Porém, saber a intenção por trás das coisas pode ser tanto a solução quanto o problema. Sabendo a intenção, você pode ajudar alguém melhor ou não ser influenciado por esse alguém. Agora também se pode julgar mal ou inferir erroneamente que ações dos outros são maléficas. Porque que prova se tem de que são boas ou maléficas? Dizer para um ignorante que ele deve procurar saber a intenção por trás das coisas é o mesmo que dizer para ele que ele pode dizer o que quiser e encarar aquilo como verdade. Então ele não vai procurar a verdade, ele vai julgar intenções, nem seja aquilo verdade ou não. E esse é o problema. E outra que nessa, nós podemos acabar por espalhar apenas no alto da montanha e depois pegar, ou não, né? Embora estejamos arrependidos por talvez difamar alguém, talvez não possamos reparar o dano reputativo de outrem, causando assim um dano relativamente permanente. Até porque a sociedade não tem aquela maturidade de verificar certas informações. Os indivíduos acreditam porque o outro falou. E é normal isso, a gente acredita de fato. Por isso a ignorância é um perigo. Por quê? Porque você pode se enganar e ser enganado. Veja o que diz esse texto, ó. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então a má interpretação e a ignorância surgem quando há uma propagação indiscriminada de informações cuja veracidade não foi devidamente confirmada. E se for verdade, qual é o objetivo do indivíduo ao falar isso? Será que ele quer manter a paz ou quer criar intrigas? Quem só quer prejudicar os outros não se importa com a veracidade do que diz. Nesse contexto surge a questão ética de repassar adiante informações cuja precisão não foi estabelecida. Em algumas situações, um indivíduo pode atribuir uma informação a uma fonte externa, quando na verdade está expressando a sua própria interpretação ou opinião, o que pode levar a uma disseminação ainda maior de informações imprecisas. Embora possuamos fatos, ainda assim podemos fazer inferências que não são lógicas em relação a esses fatos. Alguns até dizem: contra fatos não há argumentos. Portanto, não é o suficiente basear-se em um fato sem compreender as implicações lógicas associadas a tais fatos. Por exemplo, eu produzo vídeos, o que é um fato. Mas não é lógico inferir que, por fazer esses vídeos, eu desejo ser superior aos outros. É como se minha competência ou habilidade causasse desconforto, suscitando a inveja. No meu caso, eu não sei, tá? Eu sempre fui um cara assim que suscitei inveja nos outros, desde o prézinho. Mas o problema geralmente reside no próprio invejoso. Muitas vezes o que achamos dos outros está refletido no que nós somos. Assim como temos que ser humildes, também temos que lutar contra a inveja. Porque a inveja leva o indivíduo a achar que alguém quer ser melhor que os outros, quando na verdade ele quer aquilo que o outro tem. Por isso diz e faz esse tipo de afirmações, que outros querem ser melhor do que os outros. O pior da inveja é que quem tem não assume que tem, que a tendência é continuar com esse sentimento que é um pecado e que os leva a agir com hostilidade. Eu não sei bem o porquê. Algumas pessoas que têm inveja, às vezes até têm habilidades que muitas vezes são melhores do que as dos outros. E é interessante que mesmo com tudo que têm, ainda são vazias, não são preenchidas com as habilidades que possuem. Eles querem reconhecimento que outros têm, tendo o bônus sem o ônus, né? Felizmente, quando fazemos algo bom, outros podem ficar com inveja. Então assim, quando alguém me ensina algo, eu não penso isso, que esse indivíduo quer ser maior que eu, quer ser maior que os outros, né? Eu posso ficar assim, desconfortável se eu estiver errado, né? Se alguém me refutar, que é normal, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 11, e pode ler na sua Bíblia, tá? Que nenhuma disciplina é motivo para alegria no momento em que se recebe. Mas eu pego aquilo pra mim e fica nisso, né? Ou seja, depois gera fruto de justiça, né? Eu encaro aquilo como uma agregação de conhecimento e passo a ensinar aquilo que me foi ensinado. Não tem problema pra mim. Por isso eu digo que muitas vezes o reflexo do nosso julgamento entrega o que nós somos. E outra que eu não fico o tempo inteiro assim tentando ensinar o que eu sei. Eu até falo, olá, bereanos, né? Por quê? Em todo vídeo. Porque eu reconheço que eu não sou o único, né? Aqui eu tento ensinar tudo que eu sei. Na espiritualidade você não toma o lugar de ninguém, você soma. Então não vamos ofuscar a luz, né?
mas somar, né? Então se a sua luz é maior que a minha, que ótimo, que é bom que brilha mais, que leva mais pessoas para Cristo. Não roubamos o título de ninguém, mas adquirimos o nosso. É que nem nas empresas, né? Geralmente tem um concorrente, mas espiritualmente não temos concorrentes. Se o outro, por assim dizer, brilha mais do que eu, isso é ótimo. Por quê? Porque me ajuda a brilhar também. Na espiritualidade não pode existir competição, mas cooperatividade. Então eu sou assim mesmo, eu absorvo as coisas corretas dos outros. Por quê? Porque a verdade não tem dono. Então se alguém fala algo correto, fala uma frase assim, sei lá, correta, eu divulgo essa frase e ensino mesmo, não tô nem aí. E querer algo bom para si mesmo não significa querer ser maior que os outros. Então, significa você querer algo bom para si, o que é perfeitamente normal e é algo que Deus deseja para nós. Quando se atua na fraqueza, nos traumas dos outros, tal indivíduo se mostra fraco ou traumatizado. Então, se você precisa atacar os pontos fracos, é porque você não é forte o suficiente para atacar os pontos fortes. E muitas vezes esses pontos fortes são pontos de caráter que não podem ser atacados por estarem corretos. Então outros não atacam justamente por quê? Porque seus pontos fortes são irrefutáveis e inegociáveis. Então eles atacam você e seus pontos fracos. Tem gente que vai te perseguir simplesmente porque você prega a Bíblia. E aí você vai parar de pregar a Bíblia porque você está sendo perseguido? E é isso que eu falo no vídeo 4, né? Então quando alguém ensina alguma coisa, tal indivíduo está igualando em conhecimento, está te ajudando a saber o que ele também sabe. Então tal indivíduo não quer saber mais. E é por isso que eu ensino nesse canal. Por quê? Porque eu quero que o povo saiba o que eu sei e quer aprender também. O indivíduo que quer saber mais, ele não ensina e não quer que os outros saibam. Por quê? Porque quem tem a informação tem o poder. E isso torna os outros dependentes ou incapazes, se eles não tiverem conhecimento. Para quem tem o poder, quanto mais ignorantes os outros forem, melhor. Por isso, indivíduos pensantes, como eu, são um perigo para ditadores e cuspidores de regras. Às vezes alguém pensa isso porque quer saber mais que os outros de fato. Daí quando alguém transcende seus entendimentos, diz, ele quer saber mais que os outros. Entendeu? Qualquer pessoa com raciocínio lógico vai perceber que certas implicações sobre fatos que outros fazem não tem nada a ver. Às vezes parece que o pecado do cristão é maior. Por quê? Porque se cria uma expectativa de perfeição em cima deles. Mas quem pensa assim, assume que o cristão é maior, por isso não poderia errar. Então se todo mundo é igual, não tem por que ficar perplexo por causa do erro. Ou seja, a pessoa mesmo te aumenta, diz que você é maior, depois afirma que você quer ser maior que os outros. Então, entendeu? Mas perceba que isso muitas vezes não vem do julgado, mas sim de quem julga. Então, além de trabalhar a humildade, temos que trabalhar também a inveja. Porque a humildade vem de ser grande, mas não transparecer. O invejoso quer aquilo de quem julga. Muitas vezes critica o outro, mas quer aquilo para ele. Entendeu? Então o pecado só é maior quando se faz de propósito. Este pessoal invejoso muitas vezes não tem a maturidade de aceitar o outro como ele é, ou não aceita que o outro mude. Entendeu? Tem até aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, né? Quando eu era criança, agia como criança, virei homem e eliminei as características de criança. Então as pessoas crescem, as pessoas mudam, seja para melhor ou para pior, né? Felizmente. A Torre de Vigia, por exemplo, ensina que nós não podemos fazer um discurso tão bom, nem contar boas experiências. Por quê? Porque senão o resto, que não conseguiu ter essas experiências, vai ficar com inveja. Ai. Mas na verdade não, né? Quem tem problema é o invejoso, porque ele não deveria ter esse sentimento, porque é um pecado. Então assim, por vezes a gente não pode ser bom. Senão eles falam que você quer ser melhor que os outros. Você não pode ensinar com convicção. Senão as pessoas ficam magoadas, né? Porque senão você estará desrespeitando os outros. E na verdade não, né? A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 29, fala que Jesus ensinava com autoridade. E nós podemos imitar isso sim, tá? Entendamos uma coisa. Isso é inveja. E muitos que possuem não assumem que tem. Eu mesmo, pessoalmente, não procuro ser melhor que os outros. Mas sim, ser a melhor versão de mim mesmo. Melhorar sempre. Isso eu posso ensinar e incentivar. Ame a si mesmo. Porque aí você consegue amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então por isso eu posso incentivar e ensinar isso, pois o próprio Jesus ensinou.
Nós só conseguimos ser melhor do que nós mesmos, isto é, crescer. A gente não pode ficar se comparando com os outros. Por quê? Porque cada um leva a sua própria carga, que é o que fala em Gálatas capítulo 6, versículos de 4 a 5, que fala assim: cada um examina seus próprios atos e, então, poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Então, só podemos ser melhores do que nós mesmos, e não melhor que os outros. Nós não somos os outros, não sabemos perfeitamente como é ser os outros. Cada um tem os seus medos, suas dificuldades. Portanto, nós não sabemos o que é ser o outro e não podemos se achar melhores que os outros. Por isso, é melhor focar em nosso próprio progresso do que ficar se comparando com o progresso dos outros, que possuem outras circunstâncias, outra vida, que tem mais ou menos oportunidades. Então não tem como a gente ser melhor que os outros. E as pessoas que tentam ser melhor que os outros têm inveja, entendeu? E nunca saciam essa inveja. Por quê? Porque estão sempre buscando ser melhor que os outros, mas não conseguem porque não tem como. Entendeu? Nós só podemos melhorar e ser melhor que nós mesmos. Então eu comi uma maçã, é prova de que eu gosto do fruto proibido. O fato é que eu comi a maçã, mas não significa que eu necessariamente gosto do fruto proibido. Percebe como algumas inferências podem ser ilógicas, mesmo se baseando em fatos? Se você fizer uma pesquisa, vai perceber que a Bíblia não fala que é a maçã que é o fruto proibido, entendeu? Então não basta assim ter fatos se não entendemos as implicações lógicas cabíveis para tal fato. Existem afirmações que podem estar corretas ou não. Isso vai depender do que realmente é, e não de inferências dogmáticas feitas por ignorantes que não vivem no mundo real, mas sim no mundo de delírios que fazem sobre os outros. É por isso que na questão interpessoal eu evito falar mal. Por quê? Porque eu não sei de tudo. E a pessoa fala, você não fala mal de ninguém. Na verdade eu falo assim, vamos fingir aqui. Mas é quando o negócio tá bem feio mesmo que eu falo. Quando eu fico bravo. Mas eu geralmente não gosto muito de ficar. E tem um texto que fala sobre isso, né? Que é Tiago, capítulo 1, versículo 26. Fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião, né, que é a sua adoração pessoal com Deus, não tem valor algum. Então cada cristão deve exercer cautela ao se expressar, né? Pois a veracidade e a congruência de nossas palavras são essenciais para a validação de nossa devoção. Então a disseminação indiscriminada de informações ou a divulgação de inverdades pode comprometer a autenticidade de nossa adoração, uma vez que tais ações podem ser inconsistentes com os princípios e valores cristãos. Então lembre-se assim, se a nossa teologia ou adoração estiver contaminada, toda a nossa adoração estará. Jesus, em sua exposição registrada em Mateus capítulo 15, versículo 11, explicou que o que deixa o homem puro é o que sai da boca, em vez do que entra. Então a contaminação espiritual não vem de coisas externas que entram no corpo, como alimentos. O verdadeiro foco da contaminação espiritual são as palavras e ações que procedem do interior de uma pessoa. Isso realça a importância da cautela na comunicação verbal, inferindo que as palavras têm um impacto significativo no bem-estar espiritual e moral do indivíduo, e que pode purificar ou contaminar. E o julgamento humano é complexo e parcial, pois é influenciado pela interpretação subjetiva pessoal. A presença de transtornos psicológicos substanciais tende a induzir distorções significativas no julgamento. Atualmente, é desafiador encontrar indivíduos sem algum tipo de desordem psicológica ou trauma que possa influenciar a sua percepção e comportamento. Essas condições podem distorcer a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. Isso corrobora com o que Jesus disse sobre evitar julgamento precipitado, considerando a complexidade das experiências individuais e das perspectivas influenciadas por fatores psicológicos. Nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então Jesus aborda o conceito de julgamento no sentido de condenação, aqui, né? Onde nós condenamos os outros por ações que,
Sob circunstâncias similares, poderíamos também cometer. Então ele destaca a reciprocidade desse processo, onde nossas próprias transgressões nos tornam passíveis de julgamento. No entanto, muitas vezes falhamos em aplicar essa mesma medida de autocondenação, optando por justificar nossas ações em vez disso. Jesus, assim, advoga pela coerência moral, enfatizando a importância de evitar o julgamento precipitado, para evitar sermos julgados da mesma forma, promovendo uma abordagem de compreensão e empatia nas interações humanas. Então nós julgamos com base em nossas percepções limitadas, frequentemente influenciadas por nossa visão subjetiva. Então a capacidade de compreender o todo de uma situação escapa à maioria das pessoas, sendo atribuída apenas a Deus, que é concebido como possuidor de uma visão abrangente e completa. Por isso só Ele e Jesus podem julgar. Há uma influência significativa do comportamento das pessoas em nosso ambiente social imediato sobre nós. Essa ideia é resumida no ditado de que nós somos um pouco das pessoas com quem convivemos, sugerindo que nós absorvemos características e comportamentos de nossos similares. Portanto, é recomendado evitar fazer julgamentos precipitados sobre os outros, considerando a limitação do conhecimento humano e que também muitas vezes praticamos aquilo que condenamos. Quando nos apressamos em fazer julgamentos, é provável que evidencie erros em nossas avaliações e possivelmente revele nossa propensão à desonestidade e incoerência. Às vezes, nós só entendemos algo quando passamos por esse algo. Quando uma situação nos incomodar, aí vamos buscar entender. Aí vamos querer argumentar. Mas e se desde já começarmos a pensar assim? E entender quando as pessoas quiserem argumentar? A ter empatia com os outros? Então é algo para nós pensarmos. Quando falamos mal, julgamos ou condenamos os outros, querendo ou não. Ajudamos, de certa forma, a promover o que estamos odiando. E é isso que a mídia promove. Também fica claro no que nós focamos. O foco está no negativo e não no positivo. As pessoas têm erros e acertos. Nós escolhemos no que vamos focar. E infelizmente, muitas vezes nós preferimos focar sempre no negativo, que é o natural do ser humano, Então, o indivíduo ignorante acha que sabe mais que os outros, ou que sabem o suficiente para condenar os outros, pois às vezes eles têm muita informação, por isso se tornam ignorantes, porque acham que os outros não sabem o que eles sabem. Então tomam o lugar de Deus e condenam os outros, porque para julgar, ou seja, para condenar, é necessário todos os fatos. Mas embora eles talvez tenham muitas informações, não sabem as implicações lógicas dessas informações. Como diz Provérbios capítulo 14, versículo 6, eles zombam da sabedoria. Então o insulto ou rótulo deve ser o último recurso, porque é quando nós chegamos numa conclusão. Tanto é que Jesus sabia do coração dos fariseus e os xingou-os de descendência de víboras, porque eles eram. Nós não sabemos do coração. Então, quando tivermos uma boa ideia do todo sobre alguém, podemos tomar a liberdade de insultar do que a pessoa realmente é, porque aí é um insulto cabível para o que o indivíduo realmente é. Mas até a gente chegar lá é complicado. Então, assim, eu não recomendo você ficar insultando os outros assim. Bom, eu respeito qualquer pessoa, porque todo mundo é um potencial servo de Deus. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, tema a Deus e honrem o rei. Então, esse texto nos ensina que nós devemos dar a todos o devido respeito. Na verdade, o respeito maior que devemos conseguir não é perante homens, mas perante Deus. As coisas que eu prego aqui, por exemplo, com respeito a vários assuntos, não me favorecem e me geram um efeito contrário de respeito, na verdade, Mas eu não dependo do respeito dos outros. Por isso eu digo que eu não tenho o objetivo de querer respeito com esses vídeos. Mas se alguém acha que é errado querer respeito, dentro dessa lógica, também não deveria ser respeitado. Porque respeito é o básico da sociedade. Então, se é errado querer o básico, esse indivíduo quer transformar a sociedade no quê, As pessoas que falam isso, Claro que eu quero ser respeitado, mas eu não tenho esse objetivo com o meu canal. O respeito que eu quero é perante Jeová e Jesus Cristo. E quem que não quer que seja respeitado,
Se alguém não te respeita, é porque não tem caráter, é porque já desabou com a sua mensagem e com o seu caráter cristão. E as pessoas vão usar isso para te controlar. Vão pensar, se eu desrespeitar ele, ele vai agir como eu quero. Porque ninguém gosta de ser desrespeitado, né? Só que isso é o que o diabo quer, né? E é o que ele faz com os cristãos. E outra que, o modo como te tratam não muda quem você é. Por mais que alguém trate uma criança como um adulto, a criança não vai virar um adulto. E por mais que trate um adulto como uma criança, o adulto não se torna uma criança pelo tratamento, mas o modo como te tratam diz mais sobre a pessoa do que diz sobre você. Então, se não vamos respeitar alguém, não podemos exigir coerência desse alguém, pois dependendo do desrespeito, é uma forma de hostilidade. Se você hostiliza alguém, como você pode ter coerência em querer que a pessoa se adeque ao que você está criticando? Querer poder pode, mas falta com a coerência. É incoerente agir no campo da racionalidade quando estamos demonstrando hostilidade, que é o contrário da racionalidade e diplomacia. Em algumas ocasiões, podemos manifestar expectativas irrealísticas em relação às capacidades ou funções de outros. Vou dar um exemplo exagerado aqui. Imagina que alguém diga assim: por que esse cachorro não para de latir e cria asas e sai voando? Eu vou matar esse cachorro. Contudo, tal exigência é incompatível com a natureza e habilidades intrínsecas do animal em questão. O latido do cão pode ser motivado por diversos fatores, não sendo razoável esperar dele a realização de tarefas além de sua capacidade biológica e comportamental, como criar asas e voar. É notável como a falta de conhecimento contribui para a injustiça, pois muitas vezes as pessoas tendem a condenar sem compreender completamente a situação ou o indivíduo. Percebe o quanto a ignorância nos faz ser injustos? Em vez de buscar entender os motivos por trás de determinados comportamentos, algumas vezes recorremos à condenação imediata, o que reflete a influência da ignorância e da má interpretação. Essa postura é injusta e péssima para a resolução racional de problemas. É como descartar a fralda suja junto com o bebê. Se nós não entendermos as situações, falaremos bem menos besteiras. E tanto é que a gente só fala besteira mesmo quando a gente não entende alguma coisa, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 15, ensina sobre a empatia e a solidariedade. Então Paulo ali está encorajando os cristãos a se envolverem profundamente com as emoções dos outros. Então, se alguém está feliz, devemos compartilhar dessa alegria. Se alguém está triste, devemos nos solidarizar com sua dor. Então, é um convite para viver em comunidade de maneira mais próxima e compassiva. Chore com os que chorem, alegre-se com os que se alegram. É você entender o outro, né? Pelo menos tentar, né? Demonstrando que o amor e a preocupação pelos outros devem ser expressos não apenas em palavras, mas também em ações e sentimentos. Vamos considerar o seguinte cenário. Uma pessoa relata sentir dor de cabeça. Toma um medicamento, a dor desaparece e então declara estar bem. Diante disso, um observador ignorante pode erroneamente concluir: então você mentiu pra mim, né? É evidente que a pessoa está ciente de que ingerir o medicamento resultou no alívio da dor, e não de uma intenção enganosa por parte de quem relata o alívio. Porém, encara a nova declaração como uma mentira ou tentativa de engano. E esse é um conceito simples, porém a ignorância pode levar a interpretações equivocadas, refletindo uma incapacidade de compreensão básica, acabando por compreender as situações como um analfabeto funcional. E isso é lastimável. Leiamos, Provérbios capítulo 11, versículo 12, que fala assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Então é interessante que a palavra vertida senso é a tradução da palavra leb, que pode significar ser interior, mente, vontade, coração, inteligência. Em outras palavras, quando negligenciamos compreender o próximo, antes de emitir julgamentos, demonstramos uma falta de inteligência, e geralmente estamos influenciados por nosso instinto ao fazer julgamentos, e no instinto não pensamos. Aliás, a ignorância tende a ser instintiva. O versículo também diz que o homem prudente se cala, ou seja, não faz julgamentos precipitados, porque ainda não entende o próximo. Por isso não despreza, por não entender suas motivações. Algumas declarações não correspondem à realidade factual, independentemente de concordarmos com elas ou não. Não podemos dizer que um cachorro voa e um pássaro emita latidos.
Embora por vezes busquemos compreensão por parte dos outros, muitas vezes falhamos em compreender os outros e simplesmente exigimos um tratamento digno que não pode ser praticado por indivíduos que possuem outra mentalidade e caráter. Muitas vezes nós queremos que o outro se adeque ao que nós queremos, e os outros querem que nós nos adequamos ao que eles querem. Por vezes torna-se um desafio aceitar os outros como são. Eu, por exemplo, sou alguém que deu uma virada de chave muito rápido em algumas questões, né? E isso pode ter causado estranhamento em algumas pessoas. E nós seríamos bem mais felizes se julgássemos menos. Quanto mais conhecimento, mais julgamento. E mais tristeza por entender coisas que nos levam a julgar. Eu já passei assim por situações que quando eu analisei o porquê das coisas, as intenções, eu vi que era tudo uma questão de orgulho, né? De ego, de egoísmo, de inveja, de narcisismo. E isso de se embrulhar o estômago, cara. Porque é muito nojento esse tipo de atitude. Às vezes eu me sentia um adulto no meio de outros adultos que agiam como crianças, né? E eu nem me considero uma pessoa assim muito madura, né? Mas sempre tem alguém que supera a gente em alguma coisa, né?